Segundo capítulo. Nas voltas da vida. Vó Maria. Com o apoio da família de franceses e no interesse de ambos, com grande destaque para os interesses do casal de pombinhos, Vó Maria e Vô Carlos se uniram pelo casamento civil, conforme as leis vigentes na época. Entretanto, como já foi dito, França e Alemanha andavam com suas pendências afloradas, e logo depois desses fatos eclodiu a Primeira Grande Guerra Mundial. Uma fofoca. A naturalização brasileira poderia ser interessante para um alemão que se dizia solitário por estas paragens. Entretanto, são apenas especulações, conversas que ouvi pelos cantos onde passei. Vó Maria, depois de casada, passou a assinar Maria de Souza Unner. O novo casal montou casa e passou a morar no estado do Rio de Janeiro. Ele tinha algum conhecimento de marinha mercante e de mecânica. Foi relativamente fácil arrumar emprego e trabalhar. Ganhava bastante para sustentar a casa e viver num relativo conforto. Logo tiveram o primeiro filho, uma menina, e a batizaram com o nome de Elizabeth Theodora Unner. Uma loirinha linda que nasceu no dia 12 de novembro de 1914, abençoada por Deus. Gostaria de ter notícias do casal de franceses que criaram e onde Vó Maria viveu até o dia de seu casamento. Infelizmente, nunca mais ouvi nada a seu respeito, nem mesmo os seus nomes. Durante alguns meses, as coisas correram muito bem. O casal estava se entendendo, sem brigas, e na fase da adaptação. Apenas as questões da guerra que deixava Vó Maria um tanto perdida. Não entendia algumas atitudes do marido. Estava realmente gostando do alemão. Certo dia, depois da arrumação rotineira e do preparo do jantar, fez como de costume, arrumou-se e passou a esperar pelo príncipe. Mas ele não veio. Passou a tarde e ele não veio. Passou a noite, toda a noite, e não apareceu. Depois de uma noite inteira acordada, resolveu procurar por alguma notícia, mas foi tudo em vão. O Rio de Janeiro era grande demais para se descobrir um homem. Passou uma noite, outro dia e outra noite, e outro dia e outros. Quando Vó Maria estava já para desistir, obteve uma informação que a fez levantar-se de novo. Alguém lhe dissera que Carlos havia partido para São Paulo. Sem muita certeza ainda que Carlos partira para São Paulo e que fora para a capital, Vó Maria tomou uma séria e preocupante decisão. Juntou o que pôde de suas roupas e dinheiro que tinha, preparou sua filhinha, pediu para alguém conhecido tomar conta da sua casinha, trancou as portas, despediu-se de algumas amigas e tomou a estrada rumo a São Paulo. Assim, a moça, sozinha, sem dinheiro, sem conhecer nada desta gigantesca e assustadora cidade, não sabendo ler nem escrever e com uma filha pequena de colo, Vó Maria desembarcou nesta São Paulo para procurar seu marido. Há muitas coisas da vida que não conseguimos explicar ou mesmo entender. Estou diante de uma delas. Como Vó Maria conseguiu encontrar seu marido? Eu não sei, mas a verdade é que ela o encontrou. Fizeram as pazes, se desculparam e resolveram esquecer o passado. Alugaram uma casinha, montaram novamente o seu canto e foram viver em família, agora nesta nova cidade. A coisa por aqui não foi muito fácil. Depois de dias de festa, aconteceu o já esperado. Vó Maria ficou esperando o segundo filho, uma menina que ganhou o nome de Margarida. São Paulo já estava sentindo os efeitos da guerra. O casal começou a se desentender. Apareceram as discussões, possíveis brigas. Carlos já não tinha tanto interesse pelas coisas da família. Quando saiu do trabalho, não voltava para casa sem antes dar uma passada por um bar e tomar uma bebida com os amigos.
A falta de dinheiro de trabalho aumentava muito as dificuldades. Certo dia, Carlos saiu e não voltou mais. É bem verdade que aconteceram muitos vai e vem, mas prevaleceu o vai e ele sumiu. Largou a mulher e as 2 filhas sobre a responsabilidade da mãe. As coisas que já eram difíceis agora pioraram, e muito. Vó Maria não desanimou. Saiu com as filhas à procura de um emprego e um lugar para morar. Valeu nesta hora o provérbio: quem procura sempre acha. O lugar escolhido para as procuras foi o bairro do Belém, exatamente naquela parte próximo da Avenida Celso Garcia. Ao entrar numa farmácia, Vó Maria encontrou-se com uma senhora que estava precisando de uma empregada, Dona Ana Malé, como era chamada. Foi contratada como empregada doméstica com a condição de morar no emprego juntamente com as suas filhas. Foi naquelas mediações que conheceu um casal de portugueses, Senhor Albino e Dona Palmira, que mais tarde vieram a agregar-se à família Taveiros. O casal não tinha filhos, moravam só os 2 em uma vila próximo da farmácia. Existe até nossos dias, denominada Vila Dias Pinto. Para ajudar, o casal passou a cuidar da menina Margarida, que viveu com eles grande parte ou talvez toda a sua infância. A vida estava correndo bem. Dona Ana Malé era uma pessoa muito boa. Além de ensinar os serviços, ensinou também a cozinhar, de modo que, alguns anos mais tarde, Vó Maria deixou aquele emprego e foi trabalhar como chefe de cozinha em um grande restaurante na rua 15 de Novembro, centro de São Paulo. Mais ou menos nesta época, a chefe resolveu pisar fora do canteiro. Arrumou um namorado que acabou numa gravidez. O resultado foi o nascimento de um menino bonito, forte e saudável, que recebeu o nome de Geraldo de Souza. O tio Geraldo, uma das pessoas mais extraordinárias que eu conheci. O pai sumiu sem deixar rastro. Do casamento com Carlos, Vó Maria trouxe alguns costumes que, devido à sua vida de otimismo, vale a pena ser lembrado. Vó Maria gostava de tomar uma cerveja à moda alemã, sempre no caneco e sem gelo, temperatura ambiente. Gostava também de tomar café amargo. Algumas vezes, colocava uma colher de açúcar na boca antes do gole de café. Tinha ainda suas histórias preferidas, e uma delas merece ser lembrada agora. Nas rodas mais elegantes da época, nos bailes, as damas usavam um pequeno lenço branco, quase sempre rendado ou bordado, em sua mão direita, para quando apoiasse a mão no ombro do cavalheiro, não fizesse diretamente. Usa-se sempre a proteção do lenço. Era também elegante usar termos franceses nas conversas entre os casais. Uma noite, quando muitos pares rodavam pelo salão ao som de uma valsa vienense, uma dama das mais elegantes deixou cair seu lencinho. O cavalheiro prontamente o apanhou e entregou à dama, que lhe agradeceu. Merci beaucoup. O cavalheiro respondeu, pas de quoi. O baile continuou. Um casal que assistiu à cena ficou encantado e resolveram repetir o ocorrido, mas não conheciam as palavras francesas, apenas ouviram o som. Rodopiaram pelo salão e, num determinado momento, a dama deixou cair seu lencinho. O cavalheiro apanhou e devolveu à dama, que imediatamente, em tom bem forte, agradeceu. Tomar-no? O cavalheiro, encantado, respondeu no mesmo tom. Não tem lugar. A orquestra continuou a tocar e o baile continuou.